Olá a todos, meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora associada da Universidade Federal da Grande Dourados. Esse vídeo é para falar sobre as alterações de sono no idoso, especificamente sobre as alterações de sono nos pacientes com síndrome demencial. A gente sabe que a síndrome demencial mais comum é a doença de Alzheimer. Existem outras formas de síndrome demencial, como associada ao álcool, depois de múltiplos AVCs, ou associada à doença de Parkinson, e outras doenças como a demência dos corpos de Levy, degeneração lobar frontotemporal, e tem várias coisas, mas a gente vai focar aqui na doença de Alzheimer. Esse é um assunto difícil, ele é um assunto que exige consulta médica, que exige um tratamento individualizado. Então o que eu vou fazer aqui são apenas dicas que talvez mostrem alguma possibilidade e eu espero que ajudem pelo menos algumas pessoas. Primeira coisa que a gente tem que saber é que com a idade é normal que todos nós tenhamos algumas alterações de sono. A gente começa a dormir menos, a gente começa a ter um sono mais leve, a fase de sono profundo também se reduz, a proporção de sono profundo dentro de uma noite de sono também se reduz. O aumento dos despertares noturnos também aumentam, né? Então, ocorre aumento dos despertares noturnos. Então, o que é assim? Então, essas alterações elas já são comuns. O idoso, de um modo geral, dorme menos. O que eu tenho que fazer se eu sou uma pessoa de mais idade e quero dormir bem? Aqui eu já vou entrar nas dicas que são importantes para os dois grupos, se eu tenho Alzheimer ou não. Então, eu tenho que acordar cedo, cedo que eu digo é 6 horas da manhã, talvez até antes, ver o sol nascer. 5:30 da manhã eu vou caminhar e eu vejo o sol nascer. Se isso for possível, claro que nem tudo que eu vou falar aqui vai ser possível, mas acordar cedo, tomar sol. Então, o sol, ele tem aquela questão do câncer de pele e tal. Então, o que eu falo para os pacientes? Você se protege, põe um chapéu, protege a cabeça, fica com a cabeça na sombra, com o tronco na sombra e fica de shortinho. Põe as pernas para tomar sol. Por exemplo, no quintal. Se eu tomar sol às 10 da manhã, durante uns 10, 15 minutos de sol, às 10 da manhã, ou nem precisa ser 10, 15 minutos, às vezes 5 minutos de sol, né? Quando o sol está muito forte. 5 minutos já tá bom. E principalmente de manhã, eu tomo aquele sol que está fraquinho, mas que já atua, tanto tendo um efeito antidepressivo, como tendo um efeito sobre o meu ciclo sono-vigília. Então, a gente sabe que o sol é importante pela produção de vitamina D, aí entra a importância desse sol mais intenso, que é das 10 da manhã até as 4 da tarde, esse sol que eu poderia tomar por 5 minutos, mas existe um efeito também antidepressivo da luz, e existe um efeito sobre o ritmo circadiano, sobre o sono, que é o que a gente está falando nesse vídeo. A gente sabe que o nosso ritmo circadiano é controlado por um centro que existe dentro do nosso cérebro, dentro do hipotálamo. No hipotálamo, que é uma estrutura que fica no meio do cérebro, se eu vier aqui pelo céu da boca, se eu colocasse uma seta pelo meu céu da boca, eu vou parar lá no meio, no hipotálamo. E lá tem um núcleozinho pequenininho, que é o núcleo supraquiasmático, que tem um contato direto com a retina. Então, a minha retina, ela manda informações visuais para o córtex occipital para eu processar as imagens, mas ela manda informações diretamente também para o hipotálamo, que é um centro que apenas detecta se está claro ou se está escuro. E dependendo dessa detecção, esse centro governa várias células do corpo, inclusive as células que produzem melatonina pela glândula pineal. Então, existe uma ligação entre a retina, o núcleo supraquiasmático no hipotálamo e a glândula pineal que produz melatonina. Então, resumindo, é importante para que eu durma bem, para que eu tenha muita luz durante o dia, para não produzir melatonina de dia e não ficar com sono de dia, e ter muito pouca luz à noite, já 2 horas antes de eu ir dormir. Então, aqui eu já começo com as dicas. Acordar cedo, ter atividade física, tomar sol, ter exposição à luz durante o dia todo, exposição a estar claro, estar em ambientes claros o dia todo, e a partir das 7 da noite eu já entro num ritmo de quem já vai estar indo dormir, 7, 8 horas da noite. Então eu já estou no ritmo de ter uma luz
bem fraquinha, de eu já estar tendo um ritual para deitar. Então meu ritual, eu jantei, eu tomei o meu remédio, eu já tomei meu banho, agora é o meu momento onde eu deito, onde eu não ligo televisão nem celular, porque esses são estimulantes. Então televisão no quarto não é uma boa, né? Computador no quarto, celular, isso não é uma boa, porque isso ele está mandando luzes justamente por essa história que eu acabei de explicar do núcleo supraquiasmático. Então a retina entende que ainda tem luz, ainda está de dia, então reduz a produção de melatonina. Então à noite é o contrário do dia, então eu vou ficando uma luz, pouca intensidade de luz, poucos estímulos, a voz baixa, eu posso ter talvez uma musiquinha de fundo, eu posso ter uma luz bem fraquinha, porque aí entra o paciente com a doença de Alzheimer, é um paciente que tem problemas de memória, que tem problemas de orientação, ele pode se perder um pouco no próprio quarto dele, ele pode confundir as imagens do quarto e achar que é uma outra coisa. Então é preciso que eu tenha poucos estímulos, que eu tenha coisas que já são conhecidas, que ele já conhece há muito tempo, talvez uma pequena luz para ele poder se orientar, se tiver que levantar para ele não estar totalmente no escuro. É interessante ter também, instalar em casa, tipo uma campainha, para que se ele passar mal, ele puder tocar a campainha e poder chamar os outros, né, os cuidadores, os familiares que estão morando na mesma casa. A questão do café, a gente sabe que o café, ele tem uma meia-vida aí de 6 horas, então o ideal seria que 6 horas antes de se deitar já não tomasse café, mas isso depende da sensibilidade de cada pessoa. Então, como sugestão, como regra, a gente fala, olha, depois do almoço é melhor não tomar mais café, porque se eu tomar café depois do almoço, 6 horas depois eu ainda vou ter metade da dose no meu corpo e 12 horas depois eu ainda vou ter 1/4 da dose no meu corpo, então eu ainda vou estar sob efeito do café. Então o ideal seria que não tomasse o café nesses horários antes de ir para a cama. Bem, o ritual para dormir, a questão do café, a questão do álcool. A gente sabe que álcool, ele dá sono. Quando eu tomo um pouco de vinho, um pouco de cerveja, seja lá o que for, a tendência é dar sono, então muitas pessoas gostam de beber. Só que a gente sabe que beber não é muito bom, porque o álcool ele pode depois fragmentar o sono. Então aquele sono que seria mais fisiológico, obedecendo às fases, o álcool ele pode fragmentar e geralmente ele dá uma insônia rebote no meio da noite. Então, por exemplo, eu bebi 8 horas da noite, eu tomei ali meu vinho, sei lá o que, eu fiquei com muito sono, eu deitei, mas 2 da manhã, 1 da manhã eu acordo e não consigo dormir mais. Eu acho que quem já passou pela experiência sabe que isso pode acontecer. Quando um paciente me procura, né, então os familiares me procuram falando que o idoso não está dormindo, esse idoso com doença de Alzheimer, a gente precisa então checar como é que está a rotina dele, então obedecendo essas rotinas, que foi essas dicas que eu falei, mas a gente precisa ver também medicação, tem medicamentos que podem dar muito sono de dia e que podem prejudicar o sono à noite, então verificar os remédios que ele está tomando, se tem algum remédio que pode dar esse efeito. Eu tenho que ver a questão de diabetes, às vezes ele pode ter diabetes e o diabetes se descontrola, então ele faz uma hipoglicemia durante a noite e fica agitado. Então todo idoso que tiver diabetes eu tenho que estar sempre controlando bem a glicemia, principalmente à noite, né? Caso ele não durma ou acorda mais cedo ou fica agitado, acorda com pesadelo, alguma coisa, eu tenho que sempre ver a questão da glicemia. Eu preciso ver se ele tem alguma outra doença que piora o sono, por exemplo, uma doença cardíaca que cause falta de ar, que cause arritmia, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que também pode causar falta de ar durante a noite. Então, esses problemas precisam ser resolvidos. Outra coisa que eu preciso ver é se ele não está com um problema psiquiátrico. A gente sabe que a depressão pode dar insônia, então a pessoa com doença de Alzheimer muitas vezes tem depressão, muitas vezes tem ansiedade, muitas vezes sente medo, muitas vezes tem fantasias. Então eu preciso ver o que está acontecendo, se ele está com medo, se está com medo do quê, se houve uma mudança no ambiente, uma mudança no quarto, se ele mudou o ambiente onde ele dormia, se ele mudou os hábitos dele dormir. Então assim, medicação, doenças que ele possa ter, cardíacas, pulmonares, doenças que causam dor, doenças psiquiátricas, depressão, ansiedade. E uma outra coisa que a gente precisa, que eu queria chamar a atenção aqui, é a apneia do sono.
A apneia do sono acomete uma proporção muito alta de idosos e uma proporção muito alta de pacientes com doença de Alzheimer. E a gente sabe que a apneia do sono não tratada piora o desempenho da pessoa durante o dia, causa muito sono durante o dia, pode causar muita dor de cabeça, principalmente de manhã, pode causar uma hipertensão arterial que eu não consigo controlar com os remédios, pode causar um comportamento de quem está deprimido, desanimado e que está mais esquecido do que normalmente estaria. Então, a apneia do sono, ela acomete mais de 30, 40, às vezes em alguns dados até 50% dos idosos com doença de Alzheimer. Então, é muito comum. Então, é uma coisa que precisa ser investigada e tratada. O que é a apneia do sono? A apneia do sono, a mais comum é a apneia obstrutiva do sono. O que acontece? Eu tenho músculos aqui que mantêm as minhas vias aéreas abertas. Esses músculos têm que manter um nível de contração básica para poder manter essa via aérea aberta. Durante o sono mais profundo, essas vias aéreas, esses músculos relaxam. Se eu não tenho apneia do sono, esse relaxamento muscular não é tão grande, ou mesmo que seja bastante relaxamento muscular, ainda assim as vias aéreas permanecem abertas o suficiente para entrar oxigênio, entrar o ar que eu preciso e tudo bem. Mas quando eu tenho alguns problemas, outros, eu posso ter nessa fase de sono muito profundo, que é normalmente o sono não REM de ondas lentas, mas também principalmente o sono REM, quer dizer, as fases mais profundas do sono, eu tenho um colapso dessa via aérea, da região aqui da laringofaringe, faringo-laringe, e eu acabo tendo, enfim, fecha, obstrui, e aí o ar não passa. Que pessoas são essas que vão ter isso? Fatores de risco são, em primeiro lugar, obeso, idoso, tabagista, pessoa com problema de tireoide, algumas predisposições anatômicas, a pessoa com o pescoço muito curto, a pessoa com alterações no queixo, o queixo muito para dentro, a língua muito grande, tonsilas muito grandes. Então, tem algumas variações anatômicas que também predispõem a isso. Isso pode acontecer em todas as idades, por exemplo, nas crianças, a causa mais comum é adenoide, tonsilas muito grandes. Então, a pessoa faz uma adenotonsilectomia, a criança passa por adenotonsilectomia e se recupera. Mas no idoso, então, tem muito a ver com obesidade e com a própria idade em si. E aí, o que acontece? Quando essas vias aéreas colabam, a pessoa não morre de asfixia. Não é isso que acontece. A pessoa sai, existe um reflexo no sistema nervoso central que faz com que a pessoa saia do sono mais profundo e vá para um sono mais superficial. Ela não se recorda de que ela acordou e muitas vezes ela nem mesmo vai acordar. Mas ela passa por um sono mais superficial, é a hora que ela dá aquele suspiro e volta a dormir. Mas nesse momento houve um aumento de pressão arterial, houve uma arritmia breve e a gente sabe que se isso ficar acontecendo várias vezes durante o sono, são várias vezes por hora, várias horas durante a noite, várias noites durante o ano, isso vai se acumulando e aumenta o risco de arritmia cardíaca, hipertensão arterial não controlada e o risco de morte. E a piora cognitiva. Então, assim, eu estou falando de um idoso que tem a doença de Alzheimer, que pode não estar dormindo bem por vários motivos, pode estar acordando durante a noite por vários motivos, pode estar tendo muito sono de dia por vários motivos que a gente falou, medicação, doença sistêmica, alteração psiquiátrica, e aí eu estou destacando esse motivo que a gente precisa pensar, que é a apneia do sono. Às vezes a apneia do sono faz a pessoa despertar e aí ele quer ir ao banheiro. Aí acha que o problema é a próstata, mas o problema talvez não seria tanto a próstata, porque se ele não tivesse a apneia do sono, ele não teria despertado, aí ele não iria querer ir ao banheiro. Então, eu posso falar que é um problema cardíaco, não, mas às vezes a apneia do sono, ela se manifesta, o paciente, os familiares vão chegar para você dizendo que ele, o quê? Que ele acorda durante a noite, e eu não sei porquê. Então, aí como que a gente pergunta pro familiar, né? Ou você, familiar, como é que você vai prestar atenção no idoso? É um ronco muito feio. Então, ele tem um ronco muito feio e parece que às vezes ele para de respirar e recupera aquele ronco. Durante o dia está muito cansado, está muito sonolento. O que a gente chama de sonolência excessiva? É aquela pessoa que dorme espontaneamente. Então, eu estou assistindo televisão, eu durmo. Você está conversando comigo, eu durmo.
eu tô num carro, eu durmo. Quer dizer, várias situações sociais onde eu normalmente, há 3, 4 anos atrás, eu não dormiria, agora eu durmo. Eu durmo com muita facilidade. Então, isso é a sonolência diurna excessiva. Às vezes, eu já tive casos aqui que o paciente tá a esposa, tá o filho, eles estão conversando, estão explicando a situação para mim e o paciente está dormindo aqui na minha frente. O paciente está dormindo. Então, os fatores de risco são principalmente a obesidade e a própria idade. É uma coisa muito comum nos pacientes com a doença de Alzheimer. Uma outra coisa que é comum que pode acontecer é o que a gente chama de avanço de fase. O paciente, avanço de fase não, atraso de fase. Atraso de fase quer dizer o ritmo circadiano dele vai ficando meio atrasado. Então, até ele ficar com sono e entender que é de noite, atrasa muito. Então, muitas vezes, quando está tendo o que a gente chama de síndrome do pôr do sol, quando ele está tendo o entardecer, que era para ele ficando mais calmo, um pouco mais tranquilo, vai tomar banho, vai jantar, vai sentar, ele começa a ficar mais agitado. Então, isso é outra coisa muito comum, a gente chama síndrome do pôr do sol, a gente chama de atraso de fase, é um transtorno do ritmo circadiano, porque o ritmo circadiano, que é guiado pelo núcleo supraquiasmático, que eu falei no início do filme, ele funciona num ritmo de 24 horas, um pouquinho mais de 24 horas é esse ritmo. E a luz é o principal controlador desse ritmo interno, esse ritmo natural interno, ele é muito guiado, ele é controlado pela luz, ou seja, se eu ficar no escuro, eu mantenho esse ritmo, que é por volta de 25 horas, eu vou dormir, as minhas células vão manter esse ritmo, mas eu tendo a luz, então o meu corpo se direciona para um ritmo mais de 24 horas, que é o ritmo do sol e da lua, que é o ritmo circadiano. Então, a luz, ela acaba sendo um controlador de um ritmo interno que eu já tenho e adapta esse ritmo, que seria de 25, passando a ser 24 horas. Mas no idoso, eu tenho uma alteração desse ritmo. Por quê? Provavelmente porque existe uma degeneração desse núcleo supraquiasmático. Então, a forma a estruturação de como as células devem funcionar e da velocidade como elas devem funcionar, isso pode estar alterado. E uma dessas alterações é justamente esse atraso de fase. Como é que a gente tenta controlar isso? Uma técnica que nem sempre funciona é assim, é deixar atrasar. Então ele só vai ter sono meia-noite, tudo bem, então ele vai para a cama meia-noite. Aí eu vou tentando, a cada 3, 4, 5 dias, eu vou tentando 15 minutos, meia hora e levando o idoso cada vez antes para a cama, para ver se eu consigo adaptar esse ritmo. Isso é mais feito em adolescentes. Então, adolescente que só vai ter sono 2 horas da manhã, então tudo bem. Então, hoje você ficou até as 2 da manhã, deitou. Passou alguns dias, vai deitar 1h30. Passou mais alguns dias, deita 1 hora da manhã. Passou mais alguns dias, deita meia-noite. Passou mais alguns dias, e eu vou até ele voltar a deitar no horário que seria o horário mais socialmente condizente ali com os estímulos que ele vai ter no dia seguinte. Sempre lembrando que isso funciona quando você faz acordar bem cedo. Então, a dica é sempre fazer acordar bem cedo, né? Então, eu vou tentando avançar essa fase, quer dizer, ir deitando cada vez um pouquinho mais cedo e mantendo o horário dele acordar bem cedo. Eu tinha mencionado a questão da próstata, tá? Então, a gente tenta levar ao banheiro para não ter, porque um grande incômodo do idoso é ficar indo ao banheiro no meio da noite. Então, a gente tenta, isso nem sempre funciona, mas uma coisa que a gente pode tentar, que é o básico, né, o início das tentativas, é você não dar líquido nas últimas 3 horas antes de ir para a cama. Então, nas últimas 3 horas ele não bebe mais nada. Diurético, obviamente, que só pode tomar de manhã bem cedinho, não vai tomar nem na hora do almoço e muito menos final da tarde. Salvo exceções indicadas pelo médico para aquele caso específico, não sei, mas de um modo geral, diurético é uma coisa para tomar de manhã bem cedinho. 3 horas antes de dormir já não bebe o líquido e vai ao banheiro antes de dormir, né? Vai ao banheiro antes de se deitar. Mas enfim, eu acho que esse vídeo foi para chamar a atenção da questão das rotinas, de manter sempre uma regularidade de rotina, de tentar acordar cedo, tomar sol, ter atividade física, ter bastante atividades durante o dia, ter bastante luz durante o dia, checar motivos que podem ser doenças, eu mencionei o diabetes, com hipoglicemia, doenças cardíacas, doenças pulmonares, checar também medicamentos
que podem estar dando muito sono de dia e insônia à noite, ou de um modo geral causando insônia, checar medicamentos, checar doenças psiquiátricas como depressão, ansiedade, medo, e checar as alterações de sono. Eu destaquei a apneia do sono. Falei dos rituais para dormir, falei da questão da restrição hídrica, da restrição de café, da restrição de álcool, não é? Então seriam assim coisas meio básicas, eu espero que isso ajude um pouco. Obrigada.